aqui, já conversando aqui com Denis Albert, né? Cíntia Alquezar, né? Marta Castro, Transcomunicação Instrumental, Narimã Eris Papa, né? Dei a dica também, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, eu vou chamar aqui nossa convidada, que é Diocleia Tartia. Seja muito bem-vinda à live, agora que você é quem comanda a live. Muito obrigado, primeiramente, por ter aceitado o convite. Primeiramente, eu agradeço a você, Wellington, pelo convite, sendo que é um convite um pouco diferente para falar sobre um assunto que, claro, que diz respeito, porque eu trabalho mais com TCI, mas a espiritualidade, todos os assuntos são bastante interessantes, né? E antes de eu entrar propriamente no assunto que me propus hoje, que seriam 7 tipos de mediunidade, eu gostaria de falar um pouquinho de termos usados. Eu vou usar mais os termos referentes aos termos usados dentro do próprio kardecismo, embora, de uma maneira geral, os espiritualistas usam esses termos. Só para vocês verem que existem alguns diferenciais entre uma religião ou uma ciência em si, né? Então, eu vou fazer só 2 comparativos, né? Então, acredito que a maioria saiba que os termos, vários termos, a espiritualidade sempre existiu através de todos os tempos, mas alguns termos foram apropriados ou foram desenvolvidos na época que Hipólite, que é o nosso Allan Kardec, codificou. Então, ele codificou todo o espiritismo através de várias obras, de 5 principais, né? Que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Médiuns, livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênesis, no caso, e depois também tivemos obras póstumas. Então, os termos que começaram a ser usados e foram adotados por vários outros, né? No entanto, nós temos também, vamos dizer assim, que na conscienciologia, nós temos o Valdo Vieira, né, um mineiro, né? Então, ele é o precursor da conscienciologia, e ele utilizava outros termos, e ele tinha um princípio dentro dos trabalhos, que se chama o princípio da descrença. Para ele, só falar é conversa fiada. Ele sempre acreditou que o indivíduo tem de ter a sua própria experiência, constatar, refletir, estudar. Não é preciso acreditar em nada, nem do que nós vamos conversar aqui, mas muitas pessoas experimentam, né? E entre os termos de um e de outro, só vou fazer esses 2 paralelos. Então, por exemplo, nós chamamos de corpo físico, a conscienciologia chama de soma. O encarnado, que nós dizemos, quem está no corpo físico, é chamado de consim, que seria uma consciência extrafísica. Consciex é consciência extrafísica, que seria o desencarnado, né? Então, psicossoma seria paralelamente ao espiritismo, seria o perispírito. O desencarne do corpo físico, o conscienciologista chama de dessoma, né? Lembra que tem o soma, que é o corpo, dessoma é o descarte do corpo físico. E da mesma forma que nós chamamos de reencarnação, ou encarnação e reencarnação, eles chamam de seriex, que seria uma série existencial. E amparador extrafísico, e nós chamamos de guia, mentor, anjo da guarda. Então, esse paralelo foi só saber que os termos utilizados, eles foram decodificados dentro do espiritismo e de várias outras religiões espiritualistas, né? Mas então, por isso que eu vou usar hoje os termos mais ligados, no caso, à decodificação utilizada por Kardec, né? E eu preparei para vocês, assim, uns slides, mas creio que, não sei se foi para vocês ou foi para mim, só para seguir mais ou menos uma ordem, né? Dentro desses tipos de mediunidades.
E depois, ao final, estaremos também abertos às perguntas. Se eu tiver condições de responder, terei o maior prazer. Então, eu vou pedir ao Wellington, fazer a gentileza, Wellington, de colocar na tela para mim essa apresentação. Então, está aqui. Vamos lá. Então, como eu disse, eu vou falar um pouco para vocês sobre os 7 tipos de mediunidade, pelo menos aos mais comuns. Existem muitos tipos de mediunidade, né? Então, já que quando a gente começa a dizer tipos de mediunidade, então vamos colocar aqui para vocês o que seria, enfim, a mediunidade. Então, toda aquela pessoa que ela sente uma influência, seja em qualquer grau que seja, ela já é considerada um médium. Então, ela é inerente ao homem, né? Por isso que não constitui um privilégio, né? Alguns pensam que é um privilégio de alguns. E são raras as pessoas que não possuem algum tipo de mediunidade, nem que seja de uma maneira mais simples, mais rudimentar, dizemos assim, né? Então, como eu coloquei aqui, todos são mais ou menos médiums, porque alguns trabalham, desenvolvem a mediunidade e outros mantêm essa mediunidade, talvez de uma maneira um pouco mais rudimentar. Agora, já que falamos de mediunidade, o que seria esse médium, né? Então, nós teríamos aqui uma definição. Diríamos assim, que a palavra médium, ela vem do latim e ela significa simplesmente intermediário, aquele que serve de mediador, de intérprete. Então, no caso que nós estamos falando, aplicando ela à espiritualidade, é um indivíduo que serve entre mediador entre o plano físico dos encarnados e o plano astral dos desencarnados, né? E permitindo ou facilitando esse contato, essa comunicação. O pessoal não está me vendo, mas eu estou por aqui e vou falando com vocês. Imagine que eu esteja. Então, como eu disse, vou falar sobre os 7 tipos. Nós vamos hoje falar um pouquinho, mesmo que resumidamente, sobre defeitos físicos, os médiuns sensitivos, os auditivos, falantes, videntes, curadores, escreventes ou os psicógrafos. Algumas pessoas podem possuir mais de um tipo de mediunidade. Dificilmente, são casos raríssimos, onde pessoas têm vários tipos, 7, 8 tipos. Isso aí é raríssimo, são casos, assim, realmente históricos, né? E falando do primeiro tipo, e é o mais comum, vamos dizer assim, é o médium sensitivo ou o impressionável, né? Então, o fato só da pessoa já sentir a presença, ela sente, às vezes, uma espécie de um arrepio, ela tem algum tipo de sentimento que ela já percebe, tem uma sensação, algo está próximo a ela, às vezes um calor, um arrepio, frio, ou ela sente como se fosse no ar, aquela sensação, né, de presença. Então, isso não é nenhuma tipo assim de mediunidade super especial. Ela é bastante simples, é até rudimentar, mas ela é indispensável para desenvolvimento dos outros tipos de mediunidade, né? Então, até eu coloquei aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, etc., mas a diferença quando você sentir, né, um determinado espírito. Geralmente, quando é um espírito mais esclarecido... Wellington, você poderia me deixar um espacinho só meu na tela, por gentileza? Só que eu vou ter que tirar minha câmera, né? Porque não tem como eu colocar só você. Eu tenho que tirar eu aqui. Não tem problema. Você que veja, se você quiser ficar aí, não tem problema algum. Então, não só para eu sentir, para vocês perceberem que eu estou por aqui, né?
Então, como eu disse, essa mediunidade, ela é uma mediunidade simples, mas ela é decisiva em termos de você vir a desenvolver outros tipos de mediunidade. E como eu estava falando sobre a sensação que se passa, você percebe logo quando é um espírito, vamos dizer assim, um pouco mais elevado, que já não tem aquela maldade, então ele já é uma impressão mais suave, até mais agradável. Ao contrário, quando é um espírito, vamos dizer, um pouco mal ou mais pesado, até mesmo às vezes quando tem espíritos adoentados que se aproximam, né, que tem, naturalmente eles mantêm aquele sofrimento, aquela sensação, então é mais penosa, a pessoa sente assim alguma coisa, angústia, é desagradável no caso, né? Até às vezes a pessoa percebe um cheiro, e um cheiro de impureza. Mas esse seria, assim, um tipo de mediunidade que praticamente todas as pessoas têm, né? Elas sentem de uma maneira ou outra, que, afinal de contas, nós somos seres espirituais de natureza, né? A nossa natureza é espiritual, nós estamos numa experiência física, mas a nossa natureza, ela é de caráter espiritual. Então, vamos seguindo, né, falando um pouquinho sobre um tipo de mediunidade que é o médium auditivo, aquele que ouve a voz dos espíritos, né? E tem também outro termo que é chamado pneumatofonia, e algumas vezes pode ser uma voz, parece que você escuta internamente, e outras você escuta como se fosse um outro ser físico falando, você escuta perfeitamente a voz, parece que é audível, que você pode até vir a, se for o caso, algumas vezes gravá-la, né? Então, e outras mais assim, intimamente. E os médios audientes, né? Assim, eles podem conversar. Ele não só ouve, como ele pode conversar com aquele espírito. E quando você se habitua, vamos dizer que seja o que as pessoas costumam chamar de mentor, guia ou espírito, que se ele se comunicar regularmente com você, você já começa a conhecer naturalmente a voz dele, o timbre, o jeito de falar. Nós percebemos isso também em transcomunicação instrumental, mesmo quando gravada, quando nós estamos ouvindo, nós já reconhecemos, esse é um comunicante comum, que eu conheço quando é ele, pelo jeito de falar, pelo estilo ou de brincadeira, ou de palavras, enfim, você percebe que é aquele determinado espírito. E essa pessoa, sendo médio auditivo, ela pode servir de intérprete também, que, vamos dizer, ela pode, num lugar específico, uma sessão específica, ela pode ouvir e transmitir para uma outra pessoa o recado que aquele ser extrafísico, né, teria para passar. Então, seria o médium auditivo. Mas eu vou deixar claro desde já que todas as mediunidades que eu for falando, ela não é assim que você, eu seja um médium auditivo, eu vou ficar ouvindo o tempo todo. Não é, são situações especiais e quando há uma necessidade real, né, para eles até terem essa permissão dessa comunicação. Então, se eu ficasse ouvindo o tempo todo os espíritos falando no meu ouvido, em paralelo com a minha vida, isso ia me causar muito desconforto, incômodo, e não seria normal. Então, e nem sempre você ouve porque você quer ouvir. Às vezes tem pessoas que têm a mediunidade auditiva bastante desenvolvida e outros menor, mas também ouvem ocasionalmente. E esse ocasionalmente é ocasionalmente mesmo, não é assim a toda hora, isso, aquilo, não, fulano está falando isso agora, fulano está falando aquele.
né? Cada pessoa que, não, o espírito ali tá. Então, a gente tem que ter um pouquinho cuidado até com pessoas que falam, que estão ouvindo o tempo todo e se comunicando o tempo todo, porque através de muitos estudos já foi visto que não é bem assim, porque tudo na vida, seja a mediunidade, seja várias situações, tem de ter um porquê. E quanto mais forte for o porquê, maior a possibilidade. Mas deixando claro que o médio auditivo não fica o tempo todo ouvindo mesmo, porque ele enlouqueceria. Muitos desses até foram tidos como esquizofrênicos, foram internados, porque começavam a falar que ouviam sem parar. Daí já seria um outro caso que eu já entraria em obsessão de um determinado espírito em relação à pessoa. Então, é importante que a gente deixe isso assim com uma certa clareza para as pessoas, né? Agora tem os falantes, os psicofônicos, são bem conhecidos, né? São aqueles que, na maioria das vezes, eles não ouvem, vamos dizer, ele não significa, ele é auditivo e é mais isso, pode até ser, mas a maioria das vezes, grande maioria das vezes, ele não ouve nada. Ele, ao contrário, no caso, ao serviço deles, os espíritos, né? Os espíritos agem sobre os órgãos vocais. Então, ele, como espírito, naturalmente não está em matéria, ele não vai ter a glote, todo esse aparelho, né? Fonético. Então, o espírito vai se utilizar, no caso, desse equipamento para produzir voz, para poder se comunicar através desse médium falante ou psicofônico, né, que é a psicofonia. Então, eu vou fazer só uma leiturinha rápida e vou dar aquela explicada. O médium falante, em geral, se exprime sem ter a consciência do que diz. Também é relativo isso relativo em relação, parece meio estranho, né? Mas é relativo considerando o tipo de mediunidade, porque existe aquela mediunidade que a pessoa é totalmente consciente, é como se alguém passasse esse recado e ela transmitisse, né? Então, ele usa, mas ele passa pelo cérebro, vamos dizer, pela consciência da própria pessoa, para ela transmitir aquilo, e ela vai usando suas próprias palavras dentro daquele sentimento, dentro do que o espírito deseja falar. Daí tem aquele meio que a gente chama de semiconsciente, que ele meio que percebe, mas ele não interrompe, ele deixa o espírito usar, assim, vamos dizer, livremente, mas ele guarda alguma lembrança, às vezes menos, às vezes mais, do que foi falado. E são raros, atualmente, os inconscientes, aqueles que emprestam totalmente seu aparelho fonético para que o espírito fale exatamente o que quiser, e em algumas situações ele não lembra, ele não sabe exatamente nada. Isso é mais comum para médiuns poliglotas, né? Que às vezes ele não conhece nem a língua e ele está falando em outro idioma. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa casa espírita que nós tínhamos uma senhora, uma médium fantástica, uma senhora já de bastante idade, e ela era médium poliglota. Ela mal sabia ler e escrever. E eu tive a oportunidade de ouvi-la falando em japonês e em alemão. Não entendo nada das duas línguas, mas pessoas que tinham ficado para aquele atendimento, ela começou a falar, um dos japonesinhos japonesinhos que eu digo assim, né, carinhosamente falando das pessoas que estavam na assistência, vieram e conversaram com o espírito na língua deles,
mas era uma médium excepcional. Outra vez eu a vi falando alemão, eu só sabia que era alemão, e as pessoas que estavam conversavam em alemão com ela. Mas são casos que não sei quantos que existem atualmente, mas eu tive essa honra, esse privilégio de ver acontecer, né? Mas ela era assim inconsciente, e ela deixava totalmente livre para que eles usassem, né? E ela realmente não tinha nem como lembrar, se lembrasse, ela não ia conhecer provavelmente essa língua, né? Mas também nem sempre, como eu falei, nem sempre a passividade do médium falante é assim completa, como eu acabei de falar, que ela seja completa, como o caso, né? Então, aos que têm a intuição do que estão dizendo no momento em que pronunciam as palavras. É como se a pessoa eu estivesse falando aqui com vocês, e tivesse um duplo meu no quarto ao lado, e aquela pessoa ali, que seria um duplo meu, ficaria ouvindo, ele estava mais ou menos ouvindo, prestando mais atenção, ou não, ou pegando uma palavra outra. Essa é uma característica dos médiuns falantes ou psicofônicos, que é assim dito. Eu não estou acompanhando o chat aqui, então não sei, gente, se estão conseguindo entender, se está bem para vocês, né? Mas vamos continuando aí, depois a gente pode abrir a perguntas. Agora, esse outro tipo de médium, ou de mediunidade, é o médium vidente, né? Médiuns videntes. Os médiuns videntes, eles são dotados da faculdade de ver os espíritos, né? Aos que gozam dessa facilidade, em estado normal, vem, estou normal aqui, o espírito está ali, vamos conversar, né? Não é o mais comum deles também. E estão acordados, então eles guardam a lembrança, no caso, do que viram, né? E tem aqueles também em estados de sonambulismo, né, ou do estado de alteração de consciência, ou até mesmo aqueles que estão em projeção astral. Só que a diferença do que quando está em projeção astral não significa que ele seja, que ele tenha propriamente a mediunidade de evidência. Ele vê porque ele está desprendido, vamos dizer assim, da matéria, ele está, vamos dizer, dormindo, né, durante o sono, ele vai para um determinado lugar, conversa com os espíritos, vê os espíritos, daí é um outro tipo de liberdade, daí é seu próprio espírito indo, ele não está, vamos dizer assim, não é uma mediunidade de vidência, essa é até um diferencial, né, do que ter uma segunda visão, né, que nós vamos dizer, seria a terceira, uma, duas, de ter essa mas chama-se segunda visão, que é uma visão que dizem que todos tínhamos, está lá na nossa glândula pineal, e alguns desenvolvem de maneira brilhante. Tem até um filme que fala, né, sobre isso, sobre o invisível torna-se visível, é de Caroline Corin, eu acho, depois, se não for o nome, Caroline Corin, mas eu deixo depois para vocês, se vocês tiverem interesse de ver. Então, crianças já desenvolveram, e adultos também podem ser treinados a desenvolver a visão. Se você tiver um link, depois você me passa, que eu passo lá na sua descrição, para quem quiser ver. Sem dúvida, passo sim. Então, vem sem precisar da visão, inclusive é totalmente fechado, as crianças andam de bicicleta, elas leem, elas veem, e foi desenvolvido também esse trabalho com alguns adultos, então é assim, simplesmente fantástico, isso pode ser desenvolvido, né, essa visão sem precisar
dessa nossa diretamente, porque nós temos essa possibilidade. Daí, nesse caso, quem vê vamos dizer, nosso espírito mesmo, e que ele tem essa possibilidade de ver. Então, basicamente, como vocês veem, eu estou passando assim uma ideia geral, né, dos tipos de mediunidade. Essas seriam os médiuns videntes. Novamente insistindo em dizer, ninguém fica vendo exatamente o tempo todo espíritos, porque confundiria, porque eles podem parecer tão normais. Já tive oportunidade de ver, mas você vê exatamente como se fosse um encarnado, né? Você, por algum motivo, você vem a saber que não é, porque quando eu tive a oportunidade de ver, não que eu estava querendo ver ou pedindo para ver, que quando a pessoa às vezes quer não ver, né? Mas que, claro, você gostaria de, eu quero ver meu mentor, eu quero ver, mas nem sempre é assim, né? Então, a maioria das vezes não depende exatamente de você querer ver, mas sim porque é preciso, necessário, ou tem um motivo, como eu disse, tem um motivo para isso. Alguns até mesmo querem assustar, ou curiosidade, qualquer coisa nesse sentido, dependendo do grau de evolução do próprio espírito, né? Duas situações, vou contar bem rapidinha. Uma, eu era bastante pequena e nós estávamos numa casa eu digo casa de campo, mas é que eles moravam no campo mesmo, faziam plantação de frutas e uva, etc. Pessoal assim, muito simples, eles têm muita terra, muito trabalho, mas não são pessoas assim de grandes posses, né? Mas era aquela mesa farta, eles faziam aqueles bolinhos de chuva, não sei se vocês conhecem, deliciosos. Então tinha aquela cesta de uva enorme que para eles era super comum, colocavam na mesa e faziam doce de uva, doce de maçã, essas coisas todas. E, nossa, criança numa mesa assim já viu, né? Todo mundo levantou e eu continuei lá como se nunca tivesse visto comida na frente. Mas era delicioso, era diferente. E nisso, como eles saíram para fora, conversar, para mostrar, acho que as plantações, qualquer coisa assim, eu fiquei lá toda gulosa. E nisso eu vi um senhor, mas assim, humaníssimo. E ele apareceu assim na porta, tem aquelas portas de casa de italiano, que elas são gigantonas, né? Então tinha 2 degraus que desciam para essa parte de onde era a cozinha, né? Que eles são tudo meio exagerado, aquela mesa grandona, com aquelas bancos do lado, que senta a família toda, bem italianão. Então, esse senhor apareceu e ele estava sorridente, e ele estava vestido como se fosse um italiano antigo, sabe aquelas calças de listras, assim, e tal, e ele parecia, eu vi que faltava algum dente, mas ele estava tão sorridente, e eu olhei assim, sorrindo para ele. Eu fui olhar, porque eu achei que ele era muito alto, e ainda mais que eu era criança. Só que quando eu cheguei na parte onde seriam os pés dele, não tinha, as calças estavam voando. Deu, nossa, levei o maior susto, porque como um homem sem pé, e sair correndo tal, e avisar todo mundo, o homem não tem pé, o homem não tem pé. Voltaram a ver, na verdade, não tinha ninguém na casa, né? Não tinha vindo nenhuma visita. E, bom, eu contei esse caso, mas tem uns outros, mas não é uma coisa assim que você viva vendo, que aconteça sempre, esporadicamente, quando você menos imagina, quando você menos quer, né? Mas existe alguns que têm essa mediunidade de evidência mais aflorada, mais desenvolvida, pode ver um número de vezes maior dentro de uma casa, às vezes espírita, está concentrado, existe todo um ambiente propício para aquilo, daí ela pode ter uma visão maior e mais seguida. No entanto, crianças, normalmente até uns 7 anos, elas costumam ter esse tipo de mediunidade mais aflorada e para elas é comum. Então, aqueles amiguinhos, né? Aqueles amiguinhos lá que ninguém vê, realmente elas estão vendo, estão brincando, estão brigando às vezes com alguém.
e é normal. Alguns até as mães incentivam, mas a maioria não incentiva. A maioria já vão levar para o médico, vão benzer, fazer qualquer coisa que alguma coisa não está normal. E às vezes elas têm essa abertura e elas realmente percebem, né, um mundo espiritual com mais leveza, né, do que um adulto que já começa a ter mais medo, sustos, etc. A criança, ela geralmente é mais aberta. Então, os amiguinhos imaginários, na maioria das vezes, não são imaginários. Agora, uma mediunidade linda, muito bonita mesmo, é do médiuns curadores, né? Então, ela consiste principalmente no dom de curar. A maioria é por simples toque, às vezes até pelo olhar, ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Às vezes não precisam nem usar, porque eles mesmos vão irradiar aquela questão da cura. Vocês já devem ter percebido, às vezes, aquela pessoa com aquele olhar que te acalma, que te faz bem, que transmite aquela tranquilidade, né? Então, são médiuns curadores. E, geralmente, né, como diz assim, o gesto, o olhar, e muito acontece nos centros espíritas, nos reikianos e tantos outros, nos centros de Umbanda, né, que tem os pretinhos velhos que trabalham, mas ele daí seria uma outra situação, mas daí seria eles mesmos diretamente também atuando, embora, não sei se vocês conseguem perceber nesse slide que eu coloquei, vamos dizer que fosse uma representação de um centro espírita, poderia ser de um outro, né? Mas a pessoa está sentada, está tomando o passe, não, normalmente, né, em casas sérias, não ficam lá esfregando as mãos, bufando em cima da pessoa, que não precisa nada disso, né? É aquela concentração, ela simplesmente... Depois vai comentar que eu fui semana passada, desculpa te interromper, no centro, né? E eu vou contar depois, se você quiser, no final, como é que funciona. Ah, ótimo. Você conta nesse específico, porque cada lugar, às vezes, trabalha de uma maneira, né? Isso. Então, normalmente, digamos que nesse ali, a pessoa, às vezes, só passa, não encosta. A maioria não é para encostar, é orientado a não encostar, porque, às vezes, é um médium masculino, a pessoa pode achar que se está tratando de uma senhora, de uma criança, para não demonstrar, dar a impressão que está passando a mão, nada. Então, uma questão de respeito e tudo mais, e também porque não há a necessidade de encostar, pode chegar até bem próximo, às vezes os médiuns videntes, eles podem ter ver uma espécie de rainhos saindo da mão daquele médium, a pessoa geralmente sente, às vezes ela meio que se arrepia, ou ela sente um pouco de calor, que é muito comum sentir um certo calor, um bem-estar quando está sendo aplicado o passe. Mas se vocês observarem, atrás dessa pessoa que está dando o passe, existe uma outra entidade espiritual que está dando ali o apoio energético para isso, né? Então, é algo que tem essa segunda fase, né? Que vamos dizer assim, é um fluido magnético, né? Que existe ali através do médium trabalhando. Então, vamos dizer assim, que a magnetização comum é uma verdadeira forma de tratamento, mas com a devida sequência, regular e metódica. Eu vou tomar um passe uma vez, resolveu a minha vida? Às vezes não, porque é um tratamento. Como remédio, você não tem que tomar às 8 horas da manhã, vamos dizer que a gente tome lá às 8 horas da noite, e depois... Enfim, da mesma forma, para uma cura é interessante e importante que tenha essa sequência, seja regular, né? Então, faz parte disso, né? Então, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar se souberem cuidar do assunto convenientemente. Por quê?
Vamos dizer que hoje eu vá para uma sessão espírita, uma sessão de cura, ou que alguém precise de mim, mesmo que não seja num lugar assim específico, como num centro, e eu vá tentar doar um pouco de energia, fazer essa magnetização, e com auxílio, naturalmente, de uma entidade que esteja próxima, mas então eu tenho de estar bem. O que eu vou doar para a pessoa? Se eu tiver acabado de dar um chute no cachorro, brigado, dado um safanão, né, em alguém, tenha dito um monte de palavrão, esteja tudo irritada, tenha saído de uma churrascada e bebido um monte. O que vocês acham que eu vou doar? Coisa boa não é. Então, existe também o cuidado que o médium tem de ter também para trabalhar, para estar adequado, a sua energia, o seu magnetismo esteja bem. Por como eu quero ver o que eu vou doar, né? O que aquela pessoa vai sair? Vai sair nervosa, irritada, vai sair batendo em todo mundo, porque eu passei aquilo para ela. Né, de alguma forma, magnetizei dessa forma. Então, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos, como a gente diz a curar. Mas entre os médios curadores, a faculdade deles é espontânea. E às vezes possui, sem jamais eles terem ouvido falar de magnetismo. Então, vocês veem que tem aquela senhora que os pais lá levavam, que era uma benzedeira já antiga, que ela estava lá na cama e estava benzendo ainda as pessoas, né? E ela estudou sobre o magnetismo, possivelmente, quem sabe até não, mas ela tem aquele dom que eles dizem que passa, daí a mãe ensina, ou a avó ensina a neta como benzer, etc. Mas isso não é só uma receita pronta. Ah, tá, então você reza assim, vai lá, chacoalha assim, olha assim. Não, isso tem de ser também da própria pessoa, com aqueles cuidados, etc., né? Então, a intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias. E é sobretudo quando consideramos que a maioria das pessoas qualificáveis como os médiuns, curadores, elas recorrem normalmente à prece, que é uma verdadeira evocação. De alguma forma, quando ela está desejando bem a outra pessoa, que a pessoa se cure, que ela melhore, que ela fique tranquila, que ela possa pensar bem em determinada situação, ela já é uma espécie de oração, ou ela pede a Deus, ou ela pede ao orixá, ela pede a quem é que ela considera, né, alguém que possa auxiliar realmente na cura daquela pessoa. E existem muitos e grandes médiuns curadores, até mais do que as pessoas possam pensar. No entanto, também, como nós dissemos, né, há um preparo para isso. Vamos lá, passar agora para o médium psicográfico ou pneumatógrafo. Então, vamos dizer que até a parte dessa principal parte das obras, como eu comentei anteriormente para vocês, de Kardec, elas foram feitas através de psicografia. Porque Kardec até usou esse pseudônimo, porque ele era um professor, ele era da sociedade de científica lá da França, e ele, primeiramente, quando falaram para ele lá das famosas mesas, né, girantes e que se moviam, etc., que estava fazendo maior sucessos nos salões de Paris, e as pessoas iam, se arrumavam, e era uma maravilha, era quase um entretenimento de cada dia. E ele achou que isso ali realmente não era importante, como que ele ia investigar isso, mas
pela insistência, resolveu ir. E começou a encontrar várias falcatruas, que era normal que existisse, né? Pessoas que mecanismos lá. Mas, entre esses, ele começou a ver que uma situação ou outra era diferenciada. Ele começou, opa, tem algo aqui. E daí ele começou a ir mais a fundo, estudar, e começou a fazer de uma maneira científica, né? Ele fazia mesmo perguntas a diferentes médiuns para ver as respostas. Ele viajava de um lugar a outro, várias pessoas, e ele tomando todo o cuidado para ver se não havia nenhum engodo envolvido naquelas situações, né? E assim foi desenvolvendo até ficar totalmente convencido, mas sempre perguntando. E tanto que ele fez essas obras básicas que estão servidas, mas quantos outros, né, já conhecidíssimos, né, que nós vemos como Chico Xavier, a quantidade de livros, mais de 450 livros escritos, que é um recorde, que não tem autores, vamos dizer, escritores normais, fora ele, com termos de psicografia, que tenham escrito tantos livros em linguagens diferentes, em estilos literários diferenciados. Foram feitos testes, por exemplo, se ele escreveu algo de Euclides da Cunha, consideremos assim, foi estudado Euclides da Cunha, qual eram os termos usados, qual era o estilo literário dele, compararam e era perfeito. E não tinha como ele mudar, ele conhecer tantos estilos e não fugir à regra. Inclusive, até em termos deles, colocaram uma inteligência artificial para identificar essa questão dos livros e dessa questão literária, né? Então, um médium psicógrafo, assim, fantástico, nós tivemos oportunidade, né, os que estão aqui, os que o conheceram, de ter convivido com o médium na mesma época, né, dessa magnitude, como tantos outros médiuns, assim, fantásticos, que ainda se encontram vivos, né? Então, vamos dizer o que seria essa psicografia, depois a pneumatografia. A psicografia, o espírito comunicante, ele age sobre o médium, esse assim influenciado, ele move maquinalmente o braço e a mão para escrever, não tendo, pelo menos no comum dos casos, a menor consciência do que escreve, que é o normal. Né? Como eu disse, se a pessoa pensasse, como que ela, mesmo Chico, né? Consciência de tudo que ele escreveu, a quantidade gigantesca de livros. Tanto que Chico tem uma psicografia assim, fantástica, de onde foi psicografado como os árabes escrevem. Ao contrário, em vez de ser da esquerda para a direita, ele escreveu da direita para a esquerda, tanto que só se conseguia ler colocando em frente de um espelho, que reverte, né? Então, em frente de um espelho. Então, era uma prova, assim, fantástica, desse domínio que eles tinham, no caso, dessa mediunidade perfeitamente desenvolvida da psicografia, né? E temos a pneumatografia, que eu até coloquei de fundo para vocês verem esses rabiscos, esses escritos aqui, né? Também ela é chamada de escrita direta. A diferença é que tem um médium no local, mas não é usada a mão do médium para isso. Essa pneumatografia, ela simplesmente surge escrita, vamos dizer, praticamente sozinha. Então, eu vou ler aqui para vocês.
é uma variedade do fenômeno mediúnico, é uma variedade dessa psicografia da classe de efeitos físicos, que nós vamos falar logo mais adiante, em que o espírito manifesta-se através de uma representação gráfica, texto, ou às vezes até um desenho, uma imagem, diretamente promovida, daí é direto, por ação espiritual. Sem o auxílio efetivo do médium, surge extraordinariamente pelo mecanismo mediúnico. No caso, existe médium presente, mas no local, e é da onde esses espíritos retiram, no caso, esses fluidos, etc., e a escrita aparece, pode ser numa lousa, pode ser desenhos, tem até depois também, eu vou procurar direitinho, e tem toda uma reportagem sobre isso, sobre as pesquisas feitas, como que do nada, dormia todo mundo, tinha a câmera cuidando, daqui a pouco aparecia lá um desenho no quadro, alguma coisa produzida, né, que às vezes até usada, às vezes até barro, né, colorido, assim, mais avermelhado, local, parece que misturado de uma forma que surgiu. E em algumas vezes surge e depois desaparece. É como se fosse quase um uso de ectoplasma, mas depois ele se dissolve. Mas essa seria a pneumatografia. Só e sobre o psicógrafo, muitas pessoas conhecem, né, a psicografia também. Em todos esses campos existe sempre as pessoas sérias, as pessoas que realmente produzem o fenômeno, e infelizmente também existem os embusteiros, né, que pesquisam antes sobre a vida da pessoa para depois fazer aquela cartinha com moldes suaves, espíritas, ou escrevendo, enfim, uma hora ou outra as pessoas vão conhecer, vão saber os que são realmente sérios e aqueles que não são. Isso em todos os campos e qualquer tipo de atividade existe isso, né? Esse aqui que eu deixei até mais, assim, para o final, né, dessa parte, que seriam os médiuns de efeitos físicos. É uma mediunidade muito interessante, muitíssimo interessante, porque eles doam fluido magnético. Esse fluido somente pessoas encarnadas possuem. Para você doar fluido magnético, você tem de estar vivo, né, encarnado. Então, o médico de efeitos físicos, ele não tem muito como controlar essa doação desses fluidos. Então, não, hoje eu vou doar. A não ser que, claro, tem aquela situação que vocês já viram, que era muito comum antigamente, eu digo mais antigamente, porque agora é um pouco mais rara, daquelas pessoas que se sentavam num lugar fechado, escuro, com pouca luz, e alguém filmando, fotografando, e saíam grandes quantidades de ectoplasma, que acabava formando um outro, às vezes inteiro, até meio corpo, ou inteiro, né, de pessoas, etc. Então, mas já é uma quantia bastante grande, e as pessoas, se fossem se pesar a partir daquilo, perdiam peso, cerca, às vezes, até de 1,5 kg a 2 quilos por uma sessão. Então, não podia ser assim, feita repetidas vezes, seguidamente, porque realmente acabava desgastando um pouco o médium, né? Então, ele não tem, assim, normalmente um grande controle sobre esses fluidos, né, doação desse, que seria o ectoplasma, para o mundo espiritual. A transmissão fluídica, ela acontece de maneira espontânea. E a natureza, sua natureza atua tanto no plano espiritual como no material. O espírito tem condições de manifestar-se diretamente na matéria. Então, assim que eles conseguem mover os objetos, provocar ruídos,
ficarem até visíveis aos encarnados. Porque se existe um fenômeno assim acontecendo na casa de uma determinada pessoa, é porque naquela casa existe um médium de efeitos físicos. Então, por que moveu? Moveu isso, moveu aquilo. Se não for telecinese, que é um outro tipo de situação, que é um desenvolvimento do seu próprio espírito atuando, e a sua consciência é outra coisa. Nesse caso de efeitos físicos, escuta um barulho, um rangir, um abrir, um fechar, né? Tem até mesmo mais severos, alguma coisa pegando fogo, que seria pirográficos lá, precisa ter no local um médium de efeitos físicos, porque daí senão eles não conseguem, né? Eles teriam de usar uma energia assim diferenciada. Então eles usam esse ectoplasma, vamos dizer, esse magnetismo do próprio médium para poder causar aquele efeito. Então, volto a dizer, se lá na tua casa tem um barulho, que não sejam os barulhos normais, que às vezes as pessoas confundem, porque no final do dia, partes de madeira, tem o calor, dilata, então ele vai voltar ao seu estado normal, então estrala. Não quer dizer que qualquer estralinho na tua casa é uma questão de espíritos atuando através do médium, etc. Não. Então, a pessoa tem que saber discernir. Mas tem coisas, por exemplo, eu estou com uma folha aqui na minha frente, se essa folha começar a voar, de repente, por aqui, né? Porque eu seria um médium de efeitos físicos e um espírito resolveu fazer isso aqui para chamar a atenção por algum motivo, e ele usou esse material, no caso, que eu cedi. Então, voltando a dizer, só é possível acontecer alguns efeitos de movimento de materiais e coisas, ou se tornarem visíveis, se tiver um médium de efeitos físicos que de alguma forma doe, né? Doe ou espontaneamente, às vezes até mesmo sem ter a mínima noção disso, né? E aí esse próprio médium, que de repente ele leva o maior susto e às vezes nem se dá conta que foi, às vezes, usado o seu próprio medo, vamos dizer, né? Que fez com que chamasse a atenção, vou assustar, vou usar ela mesmo para assustá-la. Seria alguma coisa mais ou menos desse campo. E, como eu acabei de falar dos médiuns de efeitos físicos, então tem alguns médiuns assim, que são muito famosos, bastante famosos, por essa capacidade de ectoplasmia. Então, a Eusapia Palladino, ela é uma italiana, e ela foi duramente testada. Até, de certa forma, ela não era muito honesta todas as vezes, porque eles testavam tanto, gostavam tanto que ela demonstrasse, e às vezes ela não conseguia, então ela burlava. Mas, mesmo assim, ela foi super testada e era uma grande médium de efeitos físicos, né? Um pouquinho fazia de vez em quando umas falcatruazinhas, mas a mediunidade dela era assim contestável, né? Então tem Elizabeth de Esperance, o Daniel Douglas Home, ele era assim simplesmente fantástico. Ele era um dessas pessoas que tem várias mediunidades ao mesmo tempo. Ele era quase um caso raro. Ele conseguia levitar na presença das pessoas, podiam passar, não era truque, né? Então, viram, não sei se já existia fotografia na época do Daniel, enfim, mas ele tinha, assim, efeitos assim, e foi também testado, e não aceitava participar de coisas que pagassem, porque ele queria ser livre. Ele disse, eu não quero ser escravo de ninguém, empregado de ninguém. Ele gostava de fazer aquelas
demonstrações, etc., mas sem nenhum patrão, vamos dizer assim, né? Daí tinha a Linda Gazeira, a Eva Carriere, Carmine Mirabelli, Ana Prado, Peixotinho, Zé Arigó, brasileiro, conhecidíssimo, né? Então, quem não viu nunca falar de Zé Arigó, procura, porque o Zé Arigó foi um dos médiuns brasileiros mais testados entre todos os médiuns conhecidos aqui no Brasil, que foi, olha, foi testado ao máximo, e nada comprovaram contra, porque realmente ele era um médico, um médium de porte, vamos dizer assim, fantástico, né? Como eu tinha... deixa eu ver... Você pode retirar agora o slide, essa parte de slide, Wellington? Se você estiver por aí, por perto... Oi. Você pode retirar agora. Acabou? Essa parte, sim. Então, a minha proposta era essa, mesmo de maneira simples, falar sobre esses tipos de mediunidade, né? E deixar bem claro que as pessoas não se deixem enganar facilmente por pessoas que querem se passar de uma maneira ou outra como videntes absolutos, sabe? Porque muitas dessas mediunidades, elas não acontecem simplesmente a qualquer hora. Você não vê a qualquer hora, você não ouve a qualquer hora, e se não tiver alguma coisa realmente importante, é importante isso. Agora tem ali o Rony, né? Rony Teixeira. Vou ler ali, Rony. Se somos seres... Se você for ler, até melhor. É isso que eu falo. Se você for ler, só põe a pergunta para você ler, né? Ótimo, pode ser. Então, se somos seres em carne, reencarnados nesse plano terreno, seres de outras dimensões, mas sem a nossa aparência terráquea, de Deus, esses seres de outra aparência também reencarnarão? Olha, o que nós temos, hoje nós temos hipóteses, e até algumas, recentemente, falei com Saulo Caldeirão, ele fez uma apresentação lá também no meu canal, e o que ele disse? Ele disse que nenhuma dessas projeções que ele fez, que foi uma das mais impactantes, ele estava num hospital e viu uma menininha que ela estava passando bastante mal, e em seguida ele viu a parte, ela fora, né, viu o corpo dela, e como ele estava em projeção, ele viu o corpo dela no hospital sendo tratado, e lado de fora ele viu a parte espiritual da menina, no caso, né, e ela estava como se fosse enilhadinha num cobertor. Quando ele chegou mais próximo, meio que ele viu assim, e ele meio que se assustou com aquela aparência assim de baixo, daí que ele foi perceber ali que ela era reencarnada de um outro lugar, de um outro planeta. Vamos dizer, ela seria extraterrestre em relação a nós. E aquele motivo da doença era uma dificuldade de adaptação ao corpo físico. Então, ela estava doente, ela estava sofrendo bastante, a mãe dela estava ali também preocupada, e tinha um médico, né, que seria talvez desse outro orbe, ajudando nessa recuperação dela. Então, você me falando, nós temos o planeta Terra, se formos levar segundo, né, nós ouvimos dizer que na casa do Pai há várias moradas, acreditamos que nesse universo gigantesco existam muitas outras moradas, muitos outros seres, e está fazendo essa modificação. Alguns já estão deixando o nosso planeta, que talvez não voltem mais a reencarnar nele, vão para um outro, talvez com uma condição melhor, ou para uma condição pior, né? Porque não usaram bem o seu tempo aqui para o aprendizado, dentro dos compromissos que assumiram, e outros estão vindo para cá. Então, da mesma forma,
que teria um extraterrestre vindo de um outro lugar para cá, quando se eu for para um outro planeta extraterrestre, serei eu. Então, esses termos, assim, essa parte da espiritualidade, ela é tão grande, ela tem tanta coisa que ainda nós não controlamos, não sabemos, mas temos essas notícias que vêm dessas pessoas, né? Eu espero que eu tenha respondido, porque agora que o Marco já colocou, aliás, o Wellington colocou outra pergunta. Olá, Marco, seja bem-vindo, meu querido. Então, o Marco Antônio Freirias, ele dizem que o médium auditivo geralmente são videntes também, concorda com isso? Não necessariamente, mas pode até acontecer que tenha simultaneamente. Mas será que elas também acontecem simultâneo? Ao mesmo tempo que ele está vendo, está ouvindo? Eu acredito que existam casos, mas não seria assim uma totalidade. Às vezes o audiente, às vezes é só audiente e ele não vê, e o que vê nem sempre ouve. Raros, eu acredito que sejam um pouco mais raros os casos que ele tanto veja quanto ouça, mas é possível. Não sei se seriam geralmente, se seria mais uma regra. Eu não sei se seria regra ou seria exceção. Eu responderia dessa forma, dentro de algumas experiências que nós tivemos. Você pode ter, Marco, ter tido experiências diferentes dessa, ou uma outra pessoa que esteja acompanhando tenha uma experiência diferente, que tenha percebido que vários médiuns, eles ouviam e viam ao mesmo tempo. Mas não seria assim, um número assim, gigantesco, eu acredito. O Rony diz assim, os espíritos que vagam na crosta terrestre pode ser de algum ser de outra dimensão, aliens, etc. Olha, eu acredito que não teria muito porquê. Vamos dizer assim, talvez como você está dizendo vagam, muitos imaginam que seriam aqueles desencarnados que não conseguiram seguir o seu caminho, estão com dificuldade de aceitação do seu desencarne e se mantenham por mais tempo, ou por apego, ou por problemas que ele teve e não aceita muito, principalmente aquelas pessoas que imaginavam que você morria, acabou tudo, né? Então, esses ali está colocando desencarnar, esses podem ser de vingança, como o qual foi feito quando encarne. Como eu estava falando, né? Às vezes existem alguns motivos que eles ainda se encontram por aqui. E pode ser, uns até por vingança realmente deles, eles querem se vingar, às vezes de uma pessoa que fez um mal durante essa mesma encarnação, às vezes não, às vezes é numa encarnação anterior. E eles ainda não reencarnaram ou ficaram em outro plano, mas de alguma certa forma, por eles terem entre dois espíritos, tenha tido um problema, eles continuam, um deles reencarnou, outro não, e eles vêm, às vezes, atormentar, sim, esse encarnado no momento. Existem muitas histórias, inclusive histórias Chico Xavier mesmo, entre os livros e até filme que fala sobre esse assunto, né? Que estava ali do lado, ainda incomodando a família, tentando destruir, porque ele não aceitava a situação atual. O Coriolano Bahia Lima, qual a sua opinião ao auxiliarmos em constelação familiar, acontecerem os lados dos corpos esquentarem, indicarem os sexos de parentes pretéritos próximos? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta.
quando você está fazendo constelação familiar, você está tentando ajudar, né? Certo? Acontecerem os lados dos corpos esquentarem, indicarem os sexos de parentes pretéritos próximos. Ah, tá. Você diria que na constelação familiar, se você sentir esse tipo de sensação, você acredite que seja um parente próximo, pode até ser, porque geralmente o calor, quando você sente um calor ou uma sensação, vamos dizer assim, mais agradável, são de espíritos talvez mais familiares realmente, né? De pessoas que desencarnaram, que tem gostariam de se comunicar com você, porque é a mesma coisa, você imagina às vezes você tentando falar com a pessoa não te vê, né? Se você vê aquele filme Os Outros, né? Eu se sentia incomodado com os espíritos que estavam em casa e, na verdade, chegaram lá ao final sabendo que eles que eram os outros, né? Eles que eram Isso os deve espíritos. ser bem desagradável, viu? Deve ser bom, não. Eles demoram para perceber, né? De não conseguir se comunicar, não conseguir ser ouvido, né? Mas nessas constelações familiares, resolve-se muitos problemas passados, vem muita coisa à tona, e às vezes é um momento que esse parente tem de se aproximar, tentar fazer uma comunicação. A Monia Amorim. Para o médium realizar curas, ele deve estar vinculado a uma casa espírita? Não, absolutamente não. Porque isso não é ligado a essa ou aquela religião. Isso é inerente da pessoa. É o teu próprio espírito, a tua doação. Como eu disse, às vezes é um olhar, é um escutar, é um gesto. A cura não é só através desse medicamento, é um magnetismo. E às vezes até através, você está fazendo uma oração, você está pensando, desejando que aquela pessoa melhore, que ela realmente se recupere, você já está ajudando a promover a cura dela. Não precisa realmente estar vinculado. Eu fiz aquele comentário que numa casa espírita, aquela pessoa que sabe que tem aquela responsabilidade, que vai dar o passe mediúnico, ela tem que estar preparada para isso. Normalmente nos era aconselhado não comer muita carne, não quer dizer que você não pudesse comer carne, ou comer uma carne mais leve, né, até não estar com o estômago empanturrado, naturalmente não estar alcoolizado, tentar estar bem para você transmitir o teu melhor. Então, realmente não precisa ser numa casa espírita. Até se você for ouvir um amigo que está passando por uma dificuldade, está tendo um problema, ou mesmo pode ser físico, às vezes até mesmo a tua proximidade, o teu conversar com essa pessoa, ela se sentir mais animada, ela mesma ajuda a promover a sua própria cura. Então, não, mediunidade não é uma coisa de casa espírita, de espiritualismo, exatamente. Mediunidade sempre existiu, né? Por isso que eu quis falar no começo que quem foi o decodificador do espiritismo, foi que se interessou em ter e recebeu muitas respostas e decodificou, foi Kardec. Por isso que eu comentei também ali sobre Valdo Vieira. Valdo Vieira, ele cuidou de um outro aspecto, mais trabalhando o seu próprio espírito enquanto encarnado, usando dessas habilidades durante o sono para fazer trabalhos. Ele também pode ser um médico curador, vamos dizer que se ele estiver lá em outro lugar, etc. Mônia Amorim, é perigoso o médium realizar trabalho de cura fora do centro espírita? Também não. Exatamente como eu disse anteriormente, né? A cura, ou o trabalho de cura, não está exatamente vinculado a nenhuma religião. Tanto que o espiritismo, em sua base, ela não era uma religião, não foi feita para isso, ela é uma ciência. Kardec queria provar de forma científica
científica, a existência, a continuidade da existência do espírito, da consciência que ela continuava vivendo de alguma forma mesmo que atuando nessa questão física, mas não é necessário. A Cíntia, oi Cíntia, que bom ver você aqui. Diocleia, passo por situações onde escrevo ou falo coisas que na hora não sou eu comunicando. Tenho apagão no momento e só depois que eu vou saber qual foi a mensagem. Você pode ser, sim, Cíntia, né? Eu já te conheço um pouco, né? Mas essa parte eu nunca tinha ouvido falar, você está me dizendo agora, você tem uma grande possibilidade, sim. Que mediunidade eu falei que todos temos, né? Mas como você percebe, você disse, às vezes dá até um apagão, eu não sei por que estou escrevendo, pode ser, sim, a tua mediunidade de psicografia. Pode, porque as pessoas acreditam que isso só se dá em centros espíritas, lugar apropriado. Não é. Muitos escrevem, inclusive autores de vários livros, eles escrevem sobre a influência de espíritos. Né? Pode ser na sua casa, um momento, opa, o que aconteceu? O que eu escrevi isso? Por que eu escrevi isso? Não estava nem pensando sobre isso. Ou, às vezes, não tem nada a ver com nenhuma situação ali acontecendo, mas simplesmente, né, você tanto a parte de falar, muitas vezes acontece com as pessoas, tem pessoas que falam, e quando elas se dão conta, elas pensam que partiu delas, nossa, mas por que eu falei isso? Acho que eu fui grosseiro com tal pessoa, que inclusive isso é um caso que aconteceu recente, eu fui grosseiro com tal pessoa, eu agi de tal forma, mas agora, nossa, mas eu não sou assim. E realmente, talvez não fosse você estivesse sobre a influência de um espírito, né? Que teria de passar uma mensagem, às vezes uma mensagem positiva, às vezes vai saindo, quando vê ele fez um excelente trabalho, vamos dizer, uma conversa que ele não pensava que ele teria condições de dar aquela resposta, então algum pode ter sido influência de um espírito, da mesma forma na parte negativa, ele pode ter dito coisas agressivas, falado de uma maneira muito diferente, que não era própria dele, e ele pode ter sim, naquele momento, ter sido influenciado espiritualmente. Daí temos mais alguma pergunta? Acabou. Não, acabou. Por enquanto não. Uhum. Assim, eu passei para você que só o que me passou que o pessoal escreveu aqui, porque é muito comentário, então comentário não é pergunta, né? Por isso que eu até pedi para o pessoal colocar pergunta na frente para facilitar, né? É que às vezes a pessoa quer comentar alguma situação que ocorreu, né? E eu acredito que todos tenhamos histórias. E como eu disse, até o fato do primeiro médium lá que eu falei dos impressionáveis, né? Então, é uma mediunidade mais simples. Tem aqueles que só ficam impressionados, tem a intuição, gente. A intuição é fantástica, essa intuição é um tipo de mediunidade. Às vezes a pessoa não dá atenção, também não pode, tudo estou intuindo, mas você sente quando alguma coisa parece que te falando, sentindo, poxa, eu não devo ir em tal lugar, ela se sente incomodada, ou ela esquece alguma coisa. Quando eu vou sair de casa e eu esqueço alguma coisa, eu volto, eu digo assim, vou dar um tempo do anjo da guarda agir, né? Então pego o que eu esqueci, volto calmamente, porque às vezes é uma diferença de 2, 3 minutos que você deixou de passar por uma situação embaraçosa ou uma situação de acidente, qualquer coisa parecida, né? Então, aquela viagem que não deu certo, quem sabe, né? Nós temos aqueles nossos amigos, aqueles mentores, né? Aqueles, Valdo Vieira chamaria de amparadores,
que naquele momento intuíram e nós atendemos de não fazer determinada coisa que poderia nos causar algum tipo de dano. A intuição, ela deveria ser mais bem aproveitada, a meu ver. O Diocleia, eu já assisti tanto o filme Nosso Lar, né, como a novela Viagem. Para você, Sim. É real, igual a novela Viagem? Acontece daquele jeitinho? Ou não, ali tem muita coisa que... Dizem que tudo tem um fundo de verdade, né? Inclusive, dizem que Nosso Lar, quem começou a falar sobre o assunto e conversar e escrever a respeito foi exatamente Valdo Vieira. Então, depois, Chico Xavier acabou escrevendo e completando tudo o livro Nosso Lar. Ela nasceu com, primeiramente, seria uma ideia, né, de como seria o mundo espiritual, e veio vindo a ser comprovado que existem lugares, colônias espirituais, onde as pessoas que vão, no caso, são encaminhadas, né, de acordo com, às vezes, até mesmo às vezes, o tipo de desencarne, ou até mesmo com as suas afinidades, né? E então tem, às vezes, lugares de Mas tratamento... o principal, né? Atitudes que nós faz, né? Que nós provocamos em nós mesmos. Sim, né? é tudo. Então, acho assim, que a parte da espiritualidade nos traz uma grande responsabilidade, né? O que nós estamos fazendo aqui, você está aqui porque você implorou para estar aqui, né? E reclamam, não aguentam, não aguentam o seu compromisso, que às vezes não era muito fácil, mas é uma oportunidade, sim, né, de ter essa experiência terrena. E nós achamos que muitas vezes pessoas vivem batendo os recordes, daí 100 e pouquinhos anos, outras menos, dependendo de cada situação, e outras vão em eternidade, né, porque o tempo que elas precisavam para cumprir determinada missão era aquela, fora aqueles outros casos que não suportaram, né, e não souberam aproveitar e deram fim, no caso, à sua própria existência, acumulando mais um karma, mais um tempo de volta, às vezes em situações um pouco mais complicadas, né? Ao menos os escritos falam nesse sentido. O Mônia Amorim diz, e se o médium, ao realizar algum trabalho sozinho, perceber que está sendo atacado por espíritos inferiores, o que fazer? Depende do trabalho que você vai realizar, né? Que tem trabalhos que você realmente não deve realizar sozinhos. E vamos dizer assim, eles não vão ficar atacando tanto se eles não pegarem uma falha, né? Então, geralmente, o ataque é devido a alguma resposta, alguma provocação, ou medo demais, a pessoa vai fazer já com medo, né? Então, a pessoa, se ela for trabalhar sozinha, ela vai ter a responsabilidade de saber. Mas, normalmente, vamos dizer, eu vou fazer um outro paralelo. Vamos dizer assim, que eu seja médium, e vá fazer um atendimento de urgência, vamos dizer, na casa de uma pessoa, um amigo, alguém me pediu, ou resolvo fazer na minha própria casa. Eu vou ter de ter a minha segurança, né? Se eu for, vamos dizer, tanto faz, se eu seja um médium que trabalhe mais centro espírita, ou um médium de Umbanda. Se é um médium de Umbanda, eu vou fazer a segurança, vou colocar um guardião, né? Vou pedir, não sou eu que coloco nada. Eu vou pedir o auxílio, eu vou firmar, fazer uma firma, para que esse guardião guarde a entrada de todo o local, para que ele não deixe nenhuma dessas entidades mais pesadas entrarem, a não ser que tenha mais gente que vá poder atender. E assim que a pessoa comece a perceber a presença, ela deve ter autoridade. A autoridade não é sair gritando, berrando, não. É ter força moral,
para dizer que aquele lugar, que aquela pessoa não deve estar ali, que ela não é bem-vinda ali, exatamente porque não é aquele momento, que ela deve procurar ir para um lugar assim e tal. E se caso você não estiver dando conta, você chama o guardião, né? Ou mais um guardião, para que leve realmente, porque tem alguns casos que só palavras, né? Às vezes não são muito endurecidos, então precisa de um terra-terra, vamos dizer assim, uma entidade com essa capacidade de simplesmente retirar e levar. Não sei se era essa a tua pergunta, se era nesse sentido que você estava falando, mas ataques geralmente, eles não atacam de graça, né? Assim, vou atacar, né? Você vai trabalhar. Claro que sempre existe aquela situação. Você estará incomodando, porque se ele estava prejudicando alguém, você vai lá tentar ajudar esse alguém, ele vai dizer, opa, você veio aqui atrapalhar meu trabalho. Eu estou aqui, ele também acha que está trabalhando, né? Eu estou fazendo o que eu quero com essa pessoa e você vem se meter. Claro que ele vai tentar, mas depende da força moral que você tem e de com quem você está acompanhado naquele momento. Quem você trouxe com você espiritualmente para dar aquele atendimento. Você nunca deve ir sozinho. Vá sempre acompanhado. E bem acompanhado. Exato. Bom, então é isso aí, o Duclé. Você mais alguma coisa para falar? A gente está com 1h30 já. Você disse que ia contar uma situação, você falou assim que ia depois contar uma situação de um lugar que você foi, como era. E eu disse, tá, depois você me conta. Você quer tá, contar? Isso. Na quarta-feira passada, eu fui no Centro Espírita daqui, né, de Uberaba, que estou aqui de Uberaba, para pegar carta das minhas duas vós que já faleceram, né? Lá funciona da seguinte forma: a pessoa tem que levar o nome completo, né, da pessoa, o dia que nasceu e o dia que faleceu. Só, mais nada. Ela fica uma média, mais ou menos 1h30 esperando, né? Se vamos supor, começa às 7 horas e acaba mais ou menos umas 9 horas. É demorado. Por quê, gente? Porque o médium, ele vai ficar escrevendo o tempo todo. E são várias cartas, não é uma só, não. Ele deve ter escrevido uma média de umas 8 cartas em 1h30. Então, você imagina, uma pessoa só. Eu vi lá, Oi? Desculpa, eu interrompi você, Wellington. Tinha umas 15 pessoas na reunião. E todas mais essas pessoas... Na mesa... Não, foi umas 7 pessoas, umas 7 cartas só que ele escreveu. Tá. Mais ou menos. Deve ser o que deu tempo, né? Na mesa, a mesa grandona, fica uma pessoa assim, uma de lá, um médico de cá. Assim, ali naquela reunião. Eu não sei se as outras é da mesma forma, né, que funciona. Às vezes de uma aí casa eu não peguei, porque... Assim, eu entendi. Não é assim que funciona. Tem gente que pega na primeira vez que vai, né? Mas a gente tem que levar em conta uma coisa. A pessoa tem que saber que você quer falar com ela. A gente não sabe o que aconteceu com a pessoa depois que ela saiu daqui, né? Tem muita coisa que envolve. Até mesmo em transcomunicação, quando nós vamos fazer a gente solicita notícias, né? Do mundo espiritual, dos transcomunicadores, no caso, se eles têm notícia para dar pela pessoa. E se aquela pessoa está em condições de passar, né? Então, mas quando é aquele trabalho meio, igual você disse, ela já está sabendo que você... No astral, ele sabe mais do que a gente, né? Porque às vezes tem a telepatia muito mais rápido do que você falar, né? Só pensar. Então, sabe se eles estão em condições, depende das condições que eles se encontram, tudo. Não é uma questão simplesmente de tempo, porque tempo é relativo. A contagem nossa aqui da Terra lá não precisa ser a mesma coisa, né? Então, não tem, foi uma semana, 15 dias, 10 anos. E pode passar 100 anos e a pessoa não está preparada. Tem uns que dormem durante 40 anos, que eles achavam que ia terminar tudo e ia ficar dormindo, esperando o juízo final, vamos dizer, até que mandar todo mundo levantar e vamos julgar, e ficam deitados e não tem quem acorde, vamos dizer. Eles não podem forçar a acordar, né? Então, os espíritos sempre estão olhando. Eu vou te contar uma coisa, Cleio.
como se fosse um hospital, né? É como se fosse uma coma. A minha avó, ela foi uma pessoa que teve muita grana, muito rica. Ela morreu com 96 anos, 95 anos, né? De Covid. Então, você imagina como é que a pessoa foi enterrada, como é que a pessoa foi velada, porque morreu de Covid. Então, é muito triste. Então, você imagina o preparo dela do lado de lá, depois de tudo isso que ela passou. Nós não sabemos, né, o que já estão planejando, como já estão acertando. Tem pessoas que, inclusive, às vezes a pessoa diz, morreu de um ataque fulminante no coração, tá ali no minutinho. Ele já estava sendo preparado, já tinha todo um grupo cuidando, né? A gente que não vê, né? Às vezes não sabe, né? Então, dependendo da condição, se ela tinha algum conhecimento, pelo menos nessa vida, mas então ela pode não ter nessa vida, mas tinha anteriormente, né? E assim que ela se recupere, como nós vamos para um hospital, eles vão para o hospital, se recuperam, né? Porque tem a parte... Porque o que nós conhecemos físico é isso que nós tocamos, mas existem outros tipos de matérias, e durante um determinado tempo nós ficamos com o mesmo formato, vamos dizer assim, quem nos vê viria como nós nos apresentamos hoje, né? Passa um tempo que nós vamos ter tanto conhecimento que nós vamos ser luz, daí vamos ver simplesmente luz, né? Daí seria um estado de consciência já bastante elevado, né? Seria outro patamar. Então, eu vou fazer isso aí que eu perguntei pro pessoal aqui, né, no chat. Eu vou ver se eu consigo, então, fazer umas cartas psicografadas para trazer aqui no canal. É simples de fazer os vídeos, é muito simples, porque é só a carta, né, que a gente vai contar, né, que a gente vai ler. E eu quero também, nas próximas semanas, fazer um vídeo pro pessoal para mostrar como é que tá, onde o Chico Xavier foi enterrado aqui no cemitério aqui, né? Isso aí seria também... Nossa, você está ainda em Uberaba. Ótimo, você está... Mas eu não conheço ele, tá? Eu nunca falei com ele, sempre tive vontade, nunca consegui, né, ir lá. Inclusive, eu não sei como é que funciona, né, que está funcionando na casa lá hoje em dia. E tem um fato do Chico fantástico, porque Chico, ele já sabia mais ou menos, né, queria desencarnar e tudo mais. E ele disse assim que o grande desejo dele era estar espiritualmente o máximo consciente possível, porque antes que fechassem ali e enterrassem, né, o corpo dele, antes que aquela última fechada, vamos dizer assim, da visão das pessoas, do corpo físico, ele queria beijar o seu próprio corpo, espiritualmente, agradecendo aquele veículo terreno que tinha sido, né, esse veículo terreno dele, né, que através desse corpo físico, ele foi quem ele foi, né, e então, os aprendizados e os trabalhos que ele desenvolveu, ele queria agradecer a parte física que serviu de veículo para ele. Então, eu achei bem linda essa parte. Mas, obrigado a todos que estiveram aqui, espero que eu tenha respondido de maneira adequada, que possa ter passado alguma informação, ou simplesmente relembrado, né, alguns dessas situações. Também quero agradecer aqui também sua presença, né, claro, muito obrigado por ter aceitado. A todos, né, que estão aqui, Mônica Morim, Riméris Papa, Coriolano, Baia Lima, Rony Teixeira, né, e a todos que vão assistir depois, né. Também, pois é o Evandro, Evandro ou Evandro que tá, não sei, Evaldo, ou não? Olha, eu estou tentando ver aqui, como é que chama? Não, eu falei Rony Teixeira. E tem o Evaldo. O Evaldo, ele é o presidente da federação. Então, depois ele vai ver essa live, porque ele disse que estava acompanhando e ia acompanhar. Mas se ele não pode estar, de alguma forma. Mas o Evaldo tem Marco Antônio, né? Da Federação Espírita de... Agora eu confundo se é de Minas ou de Minas ou do Recife, porque tem o Wallace e tem o Evaldo, né? Os dois são espíritas, um é presidente da federação. Você falou dela aí, ó.
Ah, o Evaldo, cheguei atrasado. Mas depois você revê. Não tinha mesmo, E eu não, até não tinha falei, isso, não. para o nosso mestre, o Evaldo é um cientista, inclusive cientista, e eu A até live vai falei, ficar se eu gravada falar pra quem não assistiu, né, agora. alguma coisa né, que não seja muito de acordo, que complementar, deixa eu Ele é de Mato o Grosso, Evaldo viu? é uma pessoa que você... Mato Grosso, estou fazendo bagunça com... Desculpa, Evaldo, desculpa. E olha só, eu fico trocando os lugares ali que a gente conhece várias pessoas também. O Evaldo também estuda e pretende escrever até um livro, já está a caminho, sobre TCI, né? Ele é presidente, se eu não estou enganado, se eu espero você me corrija, ele é presidente da Federação Espírita de Mato Grosso, né, do lugar onde que ele mora. Ó, ele diz um grande aprendiz também. Todos somos aprendizes, né? Todos somos, que a gente... Quem parar de estudar, achar que sabe tudo, é porque menos sabe, né? O Wallace é da Paraíba. Meu Deus, eu troquei. Eu falei Minas ou Recife. Bom, Recife é o Tiago, que está aqui agora. O Wallace... entre tantas qualidades, também é músico, né? Fantástico. E as meninas também que estiveram aí, a Pedrita, não sei se a Márcia veio, mas a Cíntia, a Jaqueline, né? E o pessoal aí que nos acompanhou, espero ter conseguido passar alguma informação, né? E agradeço a oportunidade e desejando sucesso para você, Wellington. Mandou mais aqui. Ele é um dos coordenadores de uma das federações regional de Mato Grosso. É isso. Okay. Então, esse pessoal, a live vai ficar gravada aqui para quem quiser assistir depois. Ah, né? Pedrita. A Pedrita está mandando. Quem? É o... A Pedrita. Não, mas o Transcomunicação já estava aqui, né? Já há muito tempo. Só que ela não mandou pergunta, eu não ouvi, né? A Pedrita Camarini. A Pedrita Camarini, a Cíntia também já mandou um oi, a Jaqueline também, né? Depois as meninas dizem... Tem aqui, o pessoal tá pedindo aqui, ó, tem um link, você mandou para mim, não mandou não? Você não mandou, depois você manda aqui pro pessoal assistir lá do seu canal. Desculpe, só um pouquinho mais já... Ah, sim. Daí eu envio para você, assim. O nome do meu canal é TCI Experimental, né? Então, procura como ter ou Transcomunicação Instrumental Experimental, ou aquele normal que o pessoal tem colocado agora, o arroba, né? Arroba TCI Experimental, que acaba chegando lá no meu canal. Lá nós tratamos mais do assunto TCI, embora também tenhamos alguns pontos falando sobre espiritualidade. Mas fiquei muito feliz, muito pessoal, contente. É isso aí, né? Muito obrigado a todos pela live aqui. Eu vou ver se eu consigo mais na frente trazer mais sobre espiritualidade. O problema, gente, eu custei trazer de Eucleia. Não é fácil achar convidado para falar de espiritualidade. É complicado, é igual o sobrenatural. Não é fácil achar de jeito nenhum. Parece que os caras não querem falar, ou não tem para falar, nem de Cleia. Não tem. Eu vou começar a passar um monte de nome para você. Então, eu vou te mandar vários nomes. O Saulo Calderon, por exemplo, que eu sempre quis trazer aqui no canal, ele nunca me respondeu. Eu não tenho contato dele. Eu sempre quis trazer ele aqui. Eu trouxe o irmão dele e não trouxe ele. O André. O André também participou. Eu fiz live com o André aqui. Mas com o Saulo, não. Com o Saulo ele tem um programa. O Saulo tem um programa que todas as noites, né? Todos os dias, às vezes não é só... Isso, eu vejo um pouquinho no canal dele. E ele sempre... E muitas atividades e tudo mais. Então, às vezes, aquela vez eu consegui com o Saulo, através do irmão dele, um tempo, porque exatamente ele saiu, ele respondeu as perguntas, ele nos atendeu muito bem, um querido, só que em seguida ele já tinha a live programada. Então, ele chegou correndo, nos atendeu e já foi para a live dele, né? Tem um pessoal que também está, entre outras atividades, as pessoas têm outras funções, né? Além de
dessa que é Mas ser eu vou com calma, né? Porque no futuro a gente vai conseguindo trazer esse pessoal, né? Mas no momento é complicado. Só fala assim. Eu tô trazendo quem eu posso e quem tá aceitando. Então, é isso aí, pessoal. Mas Muito boa noite. Tem aquele outro canal, Wellington, você tem aquele outro teu canal, e já você rapidinho estava com 100, 500, 700, daqui a pouquinho você já está com 1.000, né? E já tem várias horas, daí você pode deixar já. aquele... Pois é, e olha, foi num instantinho, já você vai estar com 1.000, né? 1.000 e mais. Horas você já tem de sobra, no caso até mesmo para manutenção e as tuas correrias e tal. E lá, daí, com certeza, você vai conseguir, se você quer separar um pouquinho, né, de ufologia e espiritualidade, embora os assuntos de um momento ou outro, eles se intercalam. Mas então, brigadão, Wellington, brigadão a todos que estiveram aqui. Até mais. Mais uma vez, boa noite, Coriolano Baialino, muito obrigado. O Evaldo, que chegou agora mesmo, né? Dei a dica também, muito obrigado. Transcomunicação Instrumental também, muito obrigado, né? Então, a todos, né? Boa noite, até quinta-feira, com a próxima live, às 21 horas. Valeu!